Seja bem-vindo ao Chá com Posicionamento. E enquanto todo mundo está aí na corrida dos ratos, no automático, nós estamos aqui, de boa no sofá, tomando nosso chá, mas pensando estratégia para o nosso negócio. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que muitas pessoas ainda não têm coragem de assumir. E é polêmico. Mas antes da gente entrar nesse tema que eu gosto muito de falar, eu quero que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas e siga o nosso canal para que a gente possa crescer em um ambiente de estratégia, de posicionamento, para que a gente possa juntos alavancar os nossos resultados. Você não está se sabotando quando você se esconde. Você está deixando de entregar ao mundo algo que só você pode entregar a ele. E sabe o que que é? É aquele superpoder que eu já falei algumas vezes que só você tem, que é o superpoder de ser você, a sua essência. E tem um problema que praticamente assim está generalizado, é você buscar no mundo a sua mensagem. E não é lá que a gente precisa buscar. Não é lá que a gente tem que buscar o nosso propósito. Nosso propósito está aqui, ó, aqui dentro, na nossa essência. E o que eu vejo muito em muitos mentorados que já passaram, muitos alunos, muitas pessoas que já passaram por mim, é isso, que ficam buscando as tais referências à sua volta, e isso acaba sabotando a pessoa. Por quê? Eu vou falar sobre isso porque é algo que eu vejo muito, que muitos falam comigo e que realmente tem prendido o sucesso das pessoas. Quando a gente começa a procurar referência, tá? Você pega ali o Instagram e começa a rolar o feed, gostei desse, gostei daquele. Ah, esse que tá ótimo. Você começa a ficar um obeso de conteúdo alheio, um obeso de informação. E aí o que que acontece? Você não consegue colocar nada em prática. Por que que isso acontece? Porque você está obeso de referências que não são suas. Eu sempre falo que as respostas para as suas perguntas e para os seus questionamentos estão todos dentro de você. A sua essência, a sua mensagem está dentro de você e você não precisa copiar ninguém. Ai, Lô, mas como que eu faço isso? Isso é muito difícil. Realmente não é fácil, é desafiador. É muito desafiador porque a gente fica engessado demais em vários pontos. Um é essas referências, são essas referências que a gente traz e acha que está fazendo bem, mas na verdade não. E a segunda coisa é pensar demais no que os outros vão pensar de você. E isso acaba te sabotando, isso acaba sabotando a oportunidade de você entregar para o mundo aquilo que só você tem, que é a sua essência, que é aquilo que você foi criado para ser. E tem muita gente que não aparece, é um terceiro ponto. Tem muita gente que não aparece, que não fala nas redes sociais, que não traz os seus diferenciais para as redes sociais, porque eles pensam que já tem muita gente na internet falando sobre aquilo. Mas você já parou para pensar que tem alguém hoje sentado em algum lugar, em algum sofá, rolando o feed, que está esperando escutar de você aquilo que só você consegue falar da sua forma? Ele pode ter escutado 1000, 2000 vezes de várias outras pessoas e até de pessoas muito famosas, mas não conectou, sabe por quê? Porque a pessoa que está esperando, ela precisa escutar de você. Ela precisa escutar da sua boca, do seu jeito, da sua forma de falar, do seu jeitinho, do seu timbre de voz. Não sei se você acredita na energia, mas eu acredito muito. A energia da sua voz é capaz de conectar com aquela pessoa. É a sua essência. Então, muitas vezes a gente deixa de aparecer, de gravar um conteúdo, de gravar um insight, de trazer, sabe, as experiências que você vive, porque a gente pensa que tem muitas pessoas falando, só que não. Pode até ter sim muitas pessoas falando, mas não do seu jeito, não da forma como você fala. E isso é o seu diferencial.
Então, quando você traz a sua essência para o seu negócio, a sua essência para o seu conteúdo, tudo se torna meio que mágico, sabe? É como se tirasse uma venda assim dos seus olhos e você conseguisse enxergar, poxa, é isso. Cara, eu não preciso ficar copiando o que fulano fala, ou que fulana veste, ou que fulano usa. Eu vou falar para vocês. Eu estava por muito tempo buscando um elemento de branding para mim. E aí eu confesso, fiquei sim procurando referências e procurando referências. E aí um belo dia eu parei, sabe, de procurar referências e parei para olhar para mim mesma. E foi de onde surgiu essa gravata aqui. Essa gravata aqui foi o elemento de branding que, como se tivesse tirado essa venda dos meus olhos e eu enxerguei. Poxa, é isso. A gravata, gente, eu uso. Eu cheguei a usar quando eu já era adolescente, quando eu era ainda um adolescente, que eu era apaixonada na Avril Lavigne. E aí eu era metida a skatista e eu usava a gravata. Só que aí a gravata hoje, ela traz um simbolismo muito maior para mim. Por quê? Porque a gravata, se você pesquisar aí, ela traz símbolo de autoridade, símbolo de confiança. E tudo isso comunica aquilo que eu quero passar no meu perfil. Então foi algo que eu olhei para dentro de mim, que veio um insight quando eu estava aqui em um momento em que eu não estava no automático, porque é muito bom lembrar disso. A gente nunca vai conseguir produzir algo da nossa essência quando a gente estiver no automático. A gente precisa parar e pensar estratégico no nosso negócio, a nossa vida, o nosso propósito, a nossa essência. E foi daí que surgiu a gravata. E sabe o que aconteceu? Primeiro dia que eu postei essa gravata, gente, foi um boom no meu Instagram, que todo mundo achou o máximo. E aonde eu vou com essa gravata, todo mundo elogia. E foi algo que ficou muito assim, parecido comigo. E eu fiquei assim impressionada, porque eu não precisei copiar ninguém. Eu não precisei buscar referência disso, nasceu em mim, estava em mim. Só que eu precisava parar para me escutar, me entender e perceber que aquilo já estava comigo. Então, o seu maior diferencial não é o que você sabe, porque o que você sabe, milhões de pessoas sabem. O seu maior diferencial é ser quem você é. Esse é o seu maior diferencial. E lembrando para você, se você continuar no automático, pessoas menos capacitadas, com menos conhecimento, pessoas até às vezes más, ruins, maldosas, vão ocupar o seu lugar, se tiver posicionamento. Então, o que que te impede hoje de se posicionar, de sair do automático, pegar ali um chazinho, olhar para dentro de você, olhar para sua essência e pensar estratégico o seu negócio? Quantas vidas estão deixando de ser abençoadas por isso? Vamos parar de pensar no automático, parar de viver no automático e vamos viver uma vida de posicionamento. Então não esqueça, já curte esse vídeo, compartilha essa mensagem com alguém que você lembrou aí na hora que eu falei alguma coisa, algum insight, salva para você assistir depois e já segue esse perfil para que a gente possa crescer mais. Se você está me vendo aqui no YouTube, se você está me escutando no Spotify, já segue, compartilha, curte para você não perder nenhum episódio. Até o próximo!